Boa tarde a todos. Estamos aqui com o segundo palestrante, o senhor Wilson Clio de Almeida Filho. De 1989 a 1992, teve a sua primeira experiência como vereador, compondo a mesa diretora do Legislativo por todo aquele período. Atuou como relator na elaboração da Lei Orgânica do Município, a Constituição Municipal. Participou da comitiva de vereadores que foi recebida pelo governador Álvaro Dias, que na pauta da reunião estava a apresentação de um projeto para a área portuária. E, na ocasião, aconteceram as primeiras tentativas para a instalação do terminal portuário da Ponta do Félix. De 2001 a 2004, exerceu o cargo de secretário municipal de assistência social e, junto com a equipe da pasta, tiveram a felicidade de implantar no município os projetos Bolsa Escola do Governo Federal, hoje chamado de Bolsa Família, e Leite das Crianças do Governo Estadual. De 2013 a 2016, atuou como vice-prefeito e, no primeiro ano de gestão, acumulou o cargo de secretário municipal de saúde, sendo um dos principais responsáveis pela reabertura do novo hospital da cidade, com todos os seus equipamentos. Em 2020, se elegeu vereador pelo PL. Seu mandato está pautado na luta por uma cidade mais justa e acessível às pessoas portadoras de deficiência física e com mobilidade reduzida, e tem como uma das metas tornar a sua cidade um modelo de acessibilidade e igualitária para todas as pessoas. Passo, então, a palavra para o senhor Wilson. Boa palestra. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui nessa tarde e para falar de um tema tão importante e tão necessário para as cidades, sejam elas de grande, pequeno ou médio porte. Adentramos a temática e em pesquisa, é comum encontrarmos vários estudos sobre o quanto as políticas públicas precisam fazer para cumprir a sua parte nesse quesito. Sendo detentor de mandato eletivo e possuindo limitações motoras, tenho convivido diariamente com as dificuldades no enfrentamento ao acesso condizente em muitos ambientes que prestam serviços públicos. Estamos conscientes que as cidades não foram planejadas com esses aparatos, mas é preciso que isso seja adaptado ao conceito atual, às necessidades humanas, e dar aos cidadãos e cidadãs com plena capacidade intelectual produtiva o direito com dignidade na mobilidade dos seus afazeres, com acessos às ruas, praças, prédios, ônibus e demais transportes públicos. Mesmo com a poliomielite acometida aos 8 meses de idade, eu tive uma infância, uma adolescência normal, bem como a minha vida adulta e profissional. Somente quando eu cheguei próximo dos 50 anos, comecei a perceber algumas dificuldades, principalmente devido ao meu joelho esquerdo, que até então, sem nenhum problema, se manifestou, pois trabalhou a vida toda em dobro, sendo a minha polio somente na perna direita. Então, hoje, com uma deficiência moderada, sinto na pele os mesmos problemas de acessibilidade que pessoas com problemas mais sérios enfrentam. Muitos avanços já tivemos no quesito acessibilidade, após as implantações e normas e principalmente após a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas as cidades precisam ter mais atenção e cuidado com essa questão acessibilidade. A Constituição apregoa que somos iguais perante as leis, mas os governos, nas 3 esferas, precisam estar atentos, materializando as condições adequadas aos que se encontram em situação desigual. Encontramos em pesquisa e extraímos de tal uma conclusão que aborda assertivamente esse assunto. As políticas públicas são necessárias para garantir a efetivação de direitos e essas só são possíveis se iniciadas por pesquisas referentes às situações enfrentadas pelo grupo a quem se destina,
Assim, é por meio da participação popular e do comprometimento do poder público que é possível implantar uma política pública de acessibilidade de qualidade. Em suma, é direito da pessoa com deficiência de viver em um ambiente que possa desenvolver suas habilidades sem depender de terceiros, desenvolvendo sua autonomia e independência. E cabe ao Estado garantir esse bem-estar, principalmente por meio da formulação e implantação de políticas públicas formuladas não só pelo poder público, como também pela sociedade civil e por aqueles que enfrentam as adversidades de viver em uma comunidade sem infraestrutura. A pesquisa aponta ainda que, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10 a 15% da população possui algum tipo de deficiência. A acessibilidade para portadores de necessidades especiais deixou há muito tempo de ser apenas uma questão de bom senso. Passou a ser uma obrigação, pois a deficiência, seja física ou mental, é um fator que abrange uma grande parcela da população, como já citado pela pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde. E essa porcentagem tende a aumentar devido ao crescimento populacional. Há 5 diferentes tipos de deficiência, sendo elas a visual, onde há uma perda significante ou total das vias visuais, a auditiva, no qual o portador tem dificuldades para associar sons e pode ser de nível baixo até perda total. A mental, que acaba afetando a região cerebral, podendo ter efeitos brandos ou graves. A física, onde o portador não possui membros do corpo ou possui capacidade reduzida. Deficiência múltipla é caracterizada com a junção de 2 ou mais tipos diferenciados de deficiência. Como foi exposto, os tipos de deficiência são diversos, podendo afetar negativamente de diversas formas no cotidiano dos portadores, fazendo com que se torne necessário o estudo e desenvolvimento de meios que possam auxiliar essas pessoas a viverem suas vidas. Esse estudo pode abranger tanto o meio físico quanto o meio virtual. No meio físico, podemos citar diferentes formas de fazer a diferença na vida das pessoas. E algumas dessas são soluções simples. Abaixo podemos notar vertentes de uma construção civil e o quanto a não adequação delas impacta negativamente na vida de quem necessita de algum auxílio. As escadas para um cadeirante, dependente de muletas ou deficiente visual, a locomoção através de escadas é algo bem complicado. E para esse problema ser contornado, é necessário a inserção de elevadores, tanto de grande quanto de pequeno porte, aplicado na própria escada, para que, além de facilitar a locomoção em casos de emergência, seja mais rápida a evacuação. Além disso, é necessário também inserir corrimões e pisos táteis, que são marcadores em alto relevo inseridos no chão, para que o deficiente visual consiga seguir um trajeto até o seu destino, sabendo do seu início e término. Nós hoje estamos num prédio da Câmara Municipal, restaurado pelo IFAM, é um prédio histórico, que a Câmara está lá, deve ter já uns 15 anos. E tem um elevador, que esse elevador estava totalmente em desuso, desativado. E quando eu me elegi, na eleição do ano passado, dias após a eleição, eu fui na Câmara e ver como é que estava esse elevador, como é que estava o funcionamento dele. Então, para minha surpresa, ele estava desativado. Então, tem servidores lá, amigos da gente, desde a primeira gestão, que eu pedi para o diretor da Câmara que colocasse em uso aquele elevador, que nós íamos fazer o bom uso dele.
Mas hoje só eu uso esse elevador, porque é um elevador antigo. Ele parece um elevador de filme de terror, mas me ajuda. Me ajuda a fazer o trajeto ali na Câmara, porque, diferentemente da Câmara aqui de Matinhos, o nosso plenário é no andar de cima. Mas o elevador ajuda muito, muito, muito nessas questões. Rampas de acesso. As rampas de acesso também são uma alternativa para as escadas e elevadores, dependendo do tamanho e local, pois possibilita que a locomoção se torne mais prática para portadores de necessidades especiais. Para sua inserção, é necessário que ele seja composto por pisos táteis, corrimões e patamar de descanso, para que haja possibilidade de descansar com a distância, quase a distância seja longa. A questão das rampas, hoje o que se muito vê rampas em acesso a mercados, prédios públicos, só que são rampas adaptadas que não existiam. E na maioria dessas rampas, o declive tem um grau muito elevado. E às vezes o que seria para um auxílio a um deficiente, ele acaba se tornando uma armadilha. Então isso tem que ter muito cuidado nessa questão da construção das rampas, quando essa rampa não é original desse projeto arquitetônico. Projeto residencial também é muito importante. Falando em projeto residencial, eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha amiga Ivani Justus, ex-prefeita de Guaratuba, um dia que ela comentou que estava fazendo uma casa. Ela falou: olha, assim, eu estou fazendo uma casa para velho, uma casa que não tem degrau, não tem escada, é tudo no mesmo nível. E realmente, quando eu fui fazer uma visita à sua casa, constatei que realmente a casa dela é uma casa com muita acessibilidade e muito bem planejada para que todos tenham o seu acesso igual. Então, todo projeto residencial deve ser muito bem pensado para que o futuro residente possa utilizar. E essas projeções vão desde a aplicação de tomadas e maçanetas em níveis mais baixos, até a altura de janelas e tamanho de portas e cômodos. As paredes, o ideal que as paredes internas não tenham função estrutural, ou seja, aquelas que não sustentam nenhuma coluna, né? Que sejam, em sua maioria, apenas para vedação, para que, se assim, elas possam ser removidas, caso haja necessidade de realizar modificações no ambiente, como aumento de portas, escadas e banheiros, elas não afetem a sua estrutura. Logo, tornariam a adequação inviável, dificultando até mesmo, impossibilitando a vida de quem necessita frequentar aquele ambiente. Então, além dessas alterações físicas, podemos citar ainda as virtuais, principalmente para deficientes visuais, onde, com a adequação certa de sistemas e equipamentos, é possível incluí-los no meio de comunicação, como celulares e computadores. Um exemplo de inclusão no meio virtual é a rede social Facebook, que conta com um recurso que lê postagens e comentários, imagens e vídeos do feed. Além do mais, utilizando a expressão "para cego ver", acompanhada de uma hashtag, e a descrição da imagem na legenda de alguma foto, o sistema reconhece que a intenção é auxiliar na inclusão de deficientes visuais e lê a descrição da imagem. Além dos exemplos citados, existem diversos outros também que podem ajudar a tornar a vida de todos cada vez mais fácil, tanto no ambiente virtual quanto no físico, e até pequenas atitudes humanas, como ajudar um cadeirante a subir uma rampa ou auxiliar um deficiente visual a atravessar a rua, são fundamentais para o bom funcionamento de uma sociedade cada vez mais saudável, respeitosa e igualitária. Em pesquisa efetuada para a minha fala nesse dia, localizamos, é lógico, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiente, no seu quesito acessibilidade, no título 3. Então, no Estatuto,
tem tudo que um deficiente físico, visual, intelectual precisa, só que ele precisa ser colocado em prática. Então, no seu artigo 53, ele fala que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. A mobilidade reduzida é aquela mobilidade reduzida que pode ser permanente ou não, que são pessoas grávidas, idosos, obesos, né? E aí vai. No artigo 54, ele fala que são sujeitos aos cumprimentos das disposições dessa lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada. Então, aqui ele fala em aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo e a prestação do respectivo serviço à execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva. Esse é um artigo muito importante do Estatuto, que fala também da concepção e implantação de projetos, que fala também do desenho universal. O desenho universal é muito interessante. O desenho universal ele foi criado, esse conceito surgiu entre profissionais da arquitetura da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O objetivo é elaborar produtos e ambientes que pudessem ser desfrutados e utilizados por todos. Dessa forma, não seria necessário adaptar as estruturas ou até mesmo realizar um projeto direcionado especificamente para pessoas com deficiência. Assim, a intenção é que os ambientes, produtos e serviços sejam facilmente manipulados e usados, independentemente das habilidades de cada um, por não ser direcionado especialmente para as pessoas com deficiência. O desenho universal tem como proposta a utilização segura, com autonomia, nos mais diversos espaços. Então, ele fala que, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala que se aquele prédio público, se não puder atender o desenho universal como um todo, ele tem que chegar muito, muito, muito próximo para que as pessoas não tenham as dificuldades. Eles falam aqui, no artigo 57, as edificações públicas e privadas do uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Muito interessante o nosso estatuto. Então, saindo aqui do desenho universal, como eu disse, na pesquisa que efetuamos para essa fala, eu li um artigo que foi escrito por uma brasileira que mora nos Estados Unidos. E esse artigo, eu li como se eu tivesse escrito esse artigo, porque eu tenho 10 anos de vida no exterior, divididos entre Nova York, Barcelona e Londres. Então, o que essa moça fala aqui, eu presenciei nas minhas andanças lá por essas terras longínquas, né? E eu vou ler o que essa moça escreveu, repito, como se eu tivesse escrito esse artigo. Vamos lá. A acessibilidade não é um tema que se discute muito por aí, apesar de sua grande relevância. Decidi escrever o texto justamente por esse motivo. Gostaria de dedicar esse texto aos leitores brasileiros pelo mundo que possuem algum tipo de deficiência física, e aproveito o espaço para dizer que, se você tem deficiência, você não é menos que ninguém. Você também pode estudar, trabalhar, viajar, se divertir e ter uma vida digna como qualquer outra pessoa. É seu direito e é dever de toda a sociedade lutar por isso. Então, no artigo ela colocou o deficiente físico no Brasil versus o deficiente físico nos Estados Unidos.
A grande verdade é que quando não sofremos na pele ou não possuímos um ente querido na família que necessita de um tratamento diferenciado devido às limitações físicas, a gente nem pensa no assunto. Eu entendo. Comigo também era assim. De acordo com os dados do Banco Mundial, aproximadamente 15% da população mundial vivem em algum tipo de deficiência física. Desse total, quase 90% delas vivem em países em desenvolvimento e este mesmo percentual também é aplicado aos que estão em idade produtiva, mas vivem sem emprego. Mas, apesar das estatísticas, esse não é um tema muito comentado. De acordo com a Organização Brasileira Rede Mobilizadores, nosso país não possui sequer uma cidade completamente acessível para pessoas com deficiência visual, auditiva, cognitiva ou com mobilidade reduzida. Mas a deficiência física não é apenas uma condição estatística. A deficiência e seu nível de gravidade estão diretamente relacionadas ao meio que o deficiente vive. Isto é, se as cidades brasileiras oferecessem condições para uma pessoa em cadeira de rodas sair de casa e chegar a tempo aceitável a um ambiente de trabalho digno, depois do trabalho, ir ao teatro, por exemplo, achar um bom lugar para ver um espetáculo, essa deficiência já não seria qualificada como tão grave dos índices de mobilidade. O problema é que quando uma cidade não é acessível, qualquer deficiência se torna séria, pois as pessoas em idade produtiva não conseguem chegar no trabalho e crianças e adolescentes acabam, muitas vezes, deixando de estudar, porque não contam com escolas ou universidades acessíveis para ela. O fator socialização, então, esquece. Quando mudei para os Estados Unidos, o dono da casa onde eu vivia tinha problemas de locomoção. Ele vive em uma cadeira de rodas desde os 17 anos, pois ficou paraplégico após sofrer um acidente. Para minha surpresa, ele participa de competições de bicicleta, esquia durante o inverno, vai à praia no verão, viaja, dirige, mora sozinho, trabalha e tem uma vida social super agitada. Ou seja, ele faz tudo que uma pessoa sem deficiência física faz e leva uma vida praticamente normal, dentro de suas limitações e com as devidas adaptações. E por quê? Porque, diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, as pessoas com limitações físicas são respeitadas e incentivadas a terem uma vida digna. Eu vou abrir um parênteses aqui nesse parágrafo da Lohane, falar sobre esse cidadão que tem uma vida normal, com carro adaptado. No meu caso, né, a minha primeira habilitação foi em 1982, e tive várias renovações de habilitação, e na minha renovação em 2005, o médico do exame de vista no Detran, que faz ali o exame físico, olhou para mim, né, percebeu que eu tinha um problema físico e me encaminhou para um exame especial. Um exame especial para eu receber restrições e poder dirigir somente carro adaptado. Para mim foi um choque, porque como eu falei lá no início da fala, para mim, eu dirigia a vida inteira, eu me auto-adaptei, né? Nunca precisei de adaptação, mas, enfim, eu ganhei essa restrição na habilitação e passei a dirigir somente carro adaptado ou automático. Só que, onde eu quero chegar? Nos Estados Unidos existe um incentivo muito grande para as pessoas terem acesso a esse tipo de veículo. As adaptações necessárias, elas têm um subsídio, percentual de subsídio muito alto do governo, que o proprietário do veículo acaba pagando quase nada, diferentemente daqui, porque eu lembro quando eu fui fazer a adaptação no carro que eu tinha na época, era um carro que não era novo, não era velho, mas era um carro bom.
a adaptação ficou mais cara que o carro. Então, inviável fazer uma adaptação naquele carro, e eu fiquei dirigindo aquele carro até eu poder comprar um carro automático, porque a minha restrição, a minha adaptação no carro seria acelerador à esquerda e embreagem manual à esquerda ou automático. Então, tinha a opção de ser automático. E, claro, né, hoje os carros automáticos, graças a Deus, eles estão se popularizando, mas não tanto. Por exemplo, nós tínhamos aí um limite para isenção de IPI e ICMS, que o carro não podia passar de 70 mil para receber a isenção e cair lá para os seus 54, 55. Ficava bom, ficava acessível. Mesmo que eles depenassem o carro, deixassem só o câmbio automático, ainda ficava um preço bom. Hoje, esse limite foi para 140 mil, ou seja, dobrou. Então, mesmo que tenha o benefício da isenção dos impostos, também ainda fica alto, né? Então, diferentemente dos Estados Unidos e outros países que incentivam aqui, eles colocam essa dificuldade e fica praticamente inviável hoje um portador de deficiência comprar um carro, mesmo com as isenções dos tributos federais e estaduais. E de acordo com os dados do US Census Bureau, a cada 5 norte-americanos, um deles possui algum tipo de deficiência física. Eles representam 19% da população dos Estados Unidos. A diferença é que aqui a sociedade não os exclui, não os esconde, não os discrimina e nem os faz sentir diferentes. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou, através do American with Disability, como se fosse um conselho deles lá, uma espécie de guia, delineando os requisitos mínimos de acessibilidade para edifícios e instalações para que os deficientes possam ter acesso a qualquer estabelecimento comerciais, hospitais, bancos, escolas, universidades, prédios residenciais, igrejas, hotéis, parques, meio de transportes público, aeroportos, rodoviárias, portos ou qualquer outro lugar. Aqui é obrigatório que todo estacionamento público ou privado possua pelo menos 2% de vagas reservadas a deficientes físicos. As calçadas possuem rampas para que os cadeirantes possam se deslocar. Os sinais de trânsito emitem sons para que os deficientes visuais possam atravessar a rua despreocupados. Os elevadores possuem números em braille. Os ônibus são adaptados para que o cadeirante possa utilizá-los. As estações de metrô possuem elevadores. Os hotéis, por lei, devem ter cota mínima de quartos adaptados para o deficiente. Hospitais, escolas, universidades e igrejas e estabelecimentos comerciais devem ser acessíveis em todos os sentidos, desde o estacionamento até os banheiros. E o melhor de tudo isso, aqui a lei é cumprida e o deficiente é respeitado. O resultado, temos deficientes físicos incorporados em todos os setores da sociedade, pessoas brilhantes que trabalham como professores, advogados, juízes, diplomatas, gerentes, CEOs. Aqui nos Estados Unidos já tivemos, inclusive, um presidente com deficiência física, Franklin Roosevelt, e ele entrou para a história. Aqui ela citou um juiz com problema físico. Eu lembro que uma vez eu fui na corte para tentar me livrar de uma multa de trânsito, e o juiz que me atendeu era um juiz tetraplégico, e ele, né, com todas as suas adaptações de locomoção, e da sala que ele trabalhava, ele se sentia muito, muito à vontade. E essas coisas que a moça citou aqui, eu presenciei muito. Isso, eu estava lá nos anos de 96, 97, por aí, e eu ainda não usava essas coisas porque eu não precisava. E eu achava o máximo, né? Em qualquer lugar que a gente ia, você vê pessoas com dificuldades, com alguma deficiência, e usufruindo de todos aqueles aparatos sem problema algum. Então, aqui a Lorraine também fala
da acessibilidade em Washington, que é a capital do país. Ela fala que a cidade norte-americana, onde fica o Departamento de Justiça e a sede nacional da Network, temos uma cidade bastante acessível. Recebemos milhares de turistas e pessoas que vêm a trabalho todos os anos. E a indústria da hospitalidade da cidade está pronta para receber visitantes com necessidades especiais. Em alguns pontos turísticos, como o Memorial da Guerra do Vietnã, há o empréstimo gratuito de cadeiras de rodas. Se você é deficiente, está planejando uma visita, seguem as dicas. Então, aqui ela fala uma série de benefícios que tem lá, e ela termina essa fala dela, e ela se chama Lorraine Sengreiser. Então, como eu disse, muita coisa que ela colocou nesse texto, eu presenciei nos tempos que eu morei fora do Brasil, e um dos exemplos que eu tenho em mente também é a Cidade Olímpica de Barcelona. Onde está a Cidade Olímpica de Barcelona hoje, era um aterro sanitário, espécie de um lixão. Então, esse aterro foi desativado e foi construído ali a Vila Olímpica, para atender às Olimpíadas de 96, e hoje é uma das áreas mais valorizadas da cidade de Barcelona. E uma cidade totalmente acessível a todas as pessoas, sendo deficientes ou não. Outra coisa que ela citou aqui foi o respeito. Um dos exemplos mais clássicos que a gente vê por aí é as vagas para deficientes físicos nas cidades. Todas as cidades hoje têm as vagas de deficientes físicos e idosos. Mas hoje eu tenho os dois cartões, eu tenho o privilégio de ter o de idoso e do deficiente, né? De vez em quando eu dou uma carteirada aí em quem está na minha vaga. Mas hoje, aqui perto da Câmara, as duas vagas destinadas a idoso e deficiente estavam ocupadas e nenhum carro estava com o crachá. Então, essa falta de respeito acontece muito em cidade pequena, cidade grande. Curitiba é uma cidade que não respeita esse tipo de situação e precisa ser revisto, como citado aqui, né, na fala. Enquanto uma pessoa, acho que não sentir na pele o real problema de alguém com necessidades especiais, ela vai demorar para respeitar o deficiente físico. E nós estamos na Câmara Municipal onde eu atuo, na minha cidade de Antonina, entramos com um pedido para que seja feito um projeto que, pelo menos, o centro histórico da cidade seja reformulado e receba as adaptações necessárias. Então, eu quero aqui apresentar uma série de fotografias. Com licença. Aqui é uma fotografia do centro da minha cidade, da cidade de Antonina, que eu fiz algumas fotos para ter como referência. Existem esses rebaixamentos nas guias, mas elas estão longe de serem adequadas. O rebaixamento existe, mas não tem uma proteção de um corrimão, não tem, tem um desnível totalmente irregular, e, como eu disse, às vezes a adaptação torna-se uma armadilha, como está nesse trecho aí da uma das principais vias da cidade. Aí é o nosso Teatro Municipal, recém-reformado. Nós temos o acesso ao teatro, ele tem uma rampa de acessibilidade, ela está bem adaptada. Na sua esquina, ali quase na frente daquele carro, tem uma rampa que dá acesso à calçada. E dentro do teatro existe um espaço reservado para pessoas, para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Aí ele recebeu essas adaptações porque é uma reforma
efetuada. Aqui é a rampa que eu comentei do nosso teatro. Está bem feitinha, e aí acho que o cadeirante não tem problema de acesso nesse local. Isso aqui, infelizmente, eu não tenho como deixar de comentar. Isso é uma rampa de acesso a uma garagem particular. Em pleno centro histórico, foi construída essa rampa. A calçada aqui já é estreita, recebeu essa rampa de acesso a essa garagem, né? Então, a culpa dessa afronta, desse absurdo, não é do proprietário, é a culpa de quem autorizou, de quem não fiscalizou a construção disso aí. Então, isso é uma coisa que não pode existir, não deve permitir, porque é uma cidade turística, uma cidade que tem a sua população de idosos. Volta e meia a gente escuta relatos de algum conhecido da gente que caiu, se machucou, quebrou perna, quebrou braço, por causa desse tipo de situação. Aí, de novo a rampa, né, ali na frente, e aí a praça da Feira-Mar, uma praça que fica na beira da Baía de Antonina. Essa praça está sendo reformada, e aí tem esse destaque com piso tátil para facilidade da vida do deficiente visual. Então, a gente está mostrando aí o que está errado e o que está certo, né? Aqui também, na mesma praça, só que aí tem um agravante, tem uma rampa bonitinha. A rampa está bonita, mas na frente da rampa, acho que a foto não foi cortada, tem uma poça d'água. Então, com as chuvas, não tem dreno, então aquela poça d'água vai ficar ali até a sua evaporação. Então, tem que reparar essa rampa aí. Aqui é um exemplo positivo do acesso a uma instituição bancária, que tem a rampa e tem os corrimões, que dão segurança e conforto para as pessoas com mobilidade reduzida. Também adaptado, porque essa instituição bancária na cidade, acho que, se não me engano, é a terceira agência do Paraná. Ela é muito antiga e recebeu essas adaptações, ainda bem que tinha espaço, e está muito bem executada. De novo, a rampa de acesso à instituição bancária. Parabéns aos arquitetos, engenheiros. Como percebem, a maioria das calçadas e ruas da cidade é com pedra, né? Então, precisa muito dessas rampas. Aqui é um centro histórico também, bem ali na esquininha tem uma rampa de acesso razoável. Lá no fundo, o prédio da Caixa, bem antigo, já com a pintura nova, por determinação e regulamentação do IPHAN, né, do Instituto Patrimônio Histórico Artístico e Nacional. Aqui é uma rampa que dá acesso aos Correios, também um prédio antigo, aí da década de 50, por aí. Como eu falei anteriormente, é uma rampa de acesso, mas adaptada, e aí nessa rampa até que está razoável, mas falta o corrimão, né? Então, já estamos solicitando aí que alguém providencie o corrimão, uma agência dos Correios, que é muito frequentada, principalmente por idosos. Isso aqui é um novo calçadão do município, também feito já nos moldes atuais, com as normas de acessibilidade, muito bem executada. Tem rampa dos dois lados da via. Aqui também, a outra instituição bancária, com uma rampa
adequada, com a marcação tátil no piso, um corrimão de apoio. Aí, de novo, a instituição bancária. Aqui é o prédio da prefeitura. Antigo também, uma casa que antes de ser a prefeitura era uma casa de um poderoso da cidade. Há relatos, né, históricos que Dom Pedro se hospedou nessa casa. Até tem uma placa lá dentro, falando da visita imperial, muito legal. Mas, daqui a pouco vai aparecer a foto da escadaria da prefeitura. Aqui é a rodoviária sem acesso nenhum de acessibilidade, além de estreitos os corredores. Entre essa coluna e a entrada da lanchonete, dá no máximo 1,5 metro. Então, muito curta esse espaço para quem tem mobilidade reduzida, e isso porque a rodoviária, nesse dia, sem movimento algum, né? Aqui a entrada de acesso da prefeitura, sem nenhum tipo de adaptação, nem rampa, nem um pega na porta, nem corrimão, nem nada. Então, eu acho que, primeiro de tudo, acho que a lição de casa deveria ser feita. Mas eu tenho informações que o prédio da prefeitura vai entrar em reforma também, nos mesmos moldes que entrou a estação ferroviária e o Armazém Macedo, que também vai ser restaurado, e aí, com o restauro, vai receber as devidas adaptações, assim esperamos. Essa é a escadaria da prefeitura. Quem que sobe nessa escada aí? Com muleta, cadeira de roda, além de mais os corrimões, né? Largos, um distante do outro, não tem como. Como eu trabalhei na prefeitura, né? O gabinete do vice-prefeito era lá em cima, eu falei, não posso. Prefiro que vocês arrumem um gabinete para mim aqui embaixo. Além do mais, lá em cima não tem banheiro, né? Prédio antigo não existia banheiro no piso superior. Então, e no projeto existe já um elevador na parte de trás que nada vai comprometer a arquitetura antiga do prédio. Essa aí é a famosa escadaria da cidade. Isso aí é o ponto de encontro de adolescentes, de jovens. Fico nessa escadaria aí no final de semana. Mas essa escadaria, nesses prédios já funcionaram órgãos públicos. Mais precisamente, o INSS funcionou numa dessas portas aí. E esse corrimão que está ali foi um cidadão particular, que hoje é dono desse imóvel aí na frente, que colocou. Mas esse acesso ao INSS, veja que coisa, que é, na maioria das vezes, frequentado por pessoas idosas, né? Não tinha acessibilidade nenhuma nessa famosa escadaria. Aí era, de novo, a escadaria, onde funcionava a Previdência Social. E o primeiro desafio, antes de entrar na agência da Previdência, que sempre é um desafio entrar na agência da Previdência, mas o primeiro desafio era subir as escadas. A agência hoje não existe mais no município, existe só um posto de atendimento junto à Secretaria de Indústria e Comércio. Então, esse povo antigamente gostava de uma escadaria, né? Aí um ponto turístico da cidade, o Casaril, também com escadas sem nenhum tipo de acessibilidade. Então, a pessoa vai morar aí, vai chegar um momento que ela vai ter dificuldade em adentrar a sua própria casa. Aí, também, a escadaria da Igreja Matriz. Do lado tem a rampa de acesso de veículos, que ajuda as pessoas com dificuldade de locomoção a chegar até a igreja. Aí, a rampa de acesso de veículos, que colocaram corrimão, né, recentemente, corrimão que ajuda quem quer subir a pé. Então, como fala o desenho universal, se não puder adequar 100%, pelo menos amenizar o problema de quem precisa. Aí a estação ferroviária.
recentemente restaurada. Então, tem ali uma escadaria, impossível para quem tem problema usar essa escada. Mas ela passou por uma reforma recente, e essa reforma recebeu essa rampa de acesso aqui, ó. Essa rampa está muito, muito bem construída, o corrimão de acesso tranquilo nos dois lados. No meu caso, subo tranquilamente, até mesmo sem usar os corrimões, porque ela tem um aclive, um declive bem suave. Isso possibilitou a adaptação, porque a plataforma de embarque da estação é muito longa. Então, conseguiram fazer essa bela adaptação aí. A escadaria, também com corrimão de acesso, para ajudar essa gente. Mais uma vez, a rampa do outro lado da estação. Hoje a estação está em pleno funcionamento, a Maria Fumaça voltou para Antonina, faz os trajetos, aproveitando fazer o merchandising da minha cidade, né? No final de semana e feriados, a Maria Fumaça faz o trajeto entre Antonina e Morretes. Maria Fumaça de 1849, em pleno funcionamento lá na cidade. Isso é uma capela mortuária do cemitério também, um acesso razoável. Agora, o acesso ao cemitério é impossível. Aí precisa adaptar. Olha essa rampa aí, sem corrimão. Aí, geralmente, quando eu vou em algum velório, eu me despeço do falecido lá embaixo, porque subir essa rampa é impossível. E aqui o requerimento que nós fizemos, solicitando aí a implantação da lei de acessibilidade na cidade. Um requerimento que foi aprovado por todos os pares da casa, e hoje nós já estamos em conversa com o Departamento de Arquitetura da Prefeitura. A arquiteta já está em consonância aí com cidades que já estão implantando a lei, para que nós possa adaptar na cidade de Antonina e tornar a nossa cidade um pouco mais justa e igualitária a todos. E, para finalizar, eu apresento aqui a nossa casa, a nossa Câmara Municipal. Como eu falei, é um prédio histórico, restaurado, um prédio bonito, e tem uma rampa de pedra, como vocês percebem, um declive de um grau muito elevado, que quando tem dias de chuva eu preciso de ajuda de terceiros, principalmente para descer a rampa. Já solicitamos um corrimão nos dois lados dessa rampa, mas estamos esperando a autorização do IPHAN, porque hoje a cidade é tombada pelo patrimônio histórico, artístico e nacional. Então, tudo que a gente precisa fazer em termos de adaptação, nós temos que pedir autorização para esse departamento aí do governo federal, que tem a sua sede em Curitiba. Mas eu creio que não vai ter problema, porque um prédio público, ele precisa da acessibilidade, não só aos que trabalham ali, mas às pessoas que frequentam a Câmara. Então, com a foto da nossa casa, eu me despeço aqui dessa fala. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante. E espero que essa live, esse seminário possa chegar aí às autoridades mais altas, não só prefeitos, mas governadores, deputados, senadores, para que possam colaborar quando nós fizermos as reivindicações nesse quesito, para que todas as cidades do nosso Brasil sejam cidades acessíveis para todos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.